Olá, gente querida. Hoje o que me traz aqui para gravar esse vídeo com o coração apertado, pesado, porque eu vou falar para vocês sobre o sonho profético mais tremendo que eu já ouvi. Este sonho é o sonho profético do Chris Reed, um sonho com uma nota de $50. Bom, eu estava aqui nos Estados Unidos e Deus me levou a ligar para o Morning Star Ministries, Ministério da Morning Star, do grande escritor Rick Joyner. Tendo o desejo de ir lá ao encontro deles, Deus abriu uma porta para que eu participasse de um evento que eles tiveram agora recentemente, de 19 a 21 de abril. Estando lá, eu ouvi palavras muito tremendas, mas eu vi o Chris Reed, que é a pessoa que teve o sonho, contando sobre o sonho profético de uma nota de $50. E esse sonho tem tudo a ver, não só com aquilo que vai acontecer nos Estados Unidos, mas o que acontece nos Estados Unidos também acontece no resto do mundo. E tem muitas aplicações. E eu, então, pesquisando, eu descobri uma entrevista que ele deu. O sonho que ele teve foi no dia 25 de março de 2022, agora, recentemente. Mas ele deu uma entrevista, para o Steve Schultz. Então, como que eu vou fazer aqui para contar o sonho de maneira bem clara, mas com acuracidade, para não inventar? Eu transcrevi, eu traduzi esta entrevista palavra por palavra, e aqui também tem os comentários do Rick Joyner. O Chris hoje é o atual presidente da Morning Stars. E o Rick Joyner é o grande escritor e fundador, é um homem de Deus, um profeta do Altíssimo, um homem que tem revelações maravilhosas sobre o céu, é um profeta de Deus. Então, eu vou aqui ler os textos e comentar, tá? Bom, o Chris começa contando, dizendo assim: eu vi um homem desconhecido vestindo um terno preto, segurando uma nota de $50. Ele rasgou a nota em 3 estágios. No primeiro estágio do sonho, ele estava em pé na minha frente com uma nota de $50 e rasgou 1/3 da nota. Quando ele fez isso, pessoas aleatórias trouxeram jornais do país uma após a outra. Em todas, eu podia ler as seguintes manchetes. Tá? Vocês entenderam? Ele viu um homem de preto com uma nota de $50. O sonho todo ele rasga a nota em 3 partes, porém, na primeira parte ele rasga 1/3. E aqui tem o comentário do Rick Joyner explicando o que ele pensa ser isso. Johnny Cash era conhecido como o Homem de Preto. E a nota de $50, obviamente, fala de dinheiro, de uma nota mesmo. Johnny Cash vestindo preto também representa um lamento pela depravação moral e espiritual da América. Chris sentiu que a nota de $50 representava os 50 estados americanos. 50 também é o número do jubileu, e no final desse sonho existe uma restauração que o jubileu traz. Olha que coisa tremenda. Está falando de uma grande crise que virá, mas que no final haverá restauração. O Chris volta a falar. A primeira manchete dizia: o dólar caiu 30% em valor. O Oriente Médio fecha acordo com a China ao invés dos Estados Unidos. E aqui, Rick Joyner comenta: entre o fato de que o dólar não está mais sendo suportado, apoiado por nada a não ser a confiança no governo americano, e a recente incompetência dos líderes governamentais nas questões econômicas, nós vemos o início de um voo em direção a uma maior estabilidade econômica de um novo líder mundial, ou seja, nação,
Olhar para a China em busca de liderança é uma demonstração chocante do quanto a América perdeu tanto de fé quanto de confiança somente no ano passado. Ele está falando, obviamente, aqui desde que o Biden assumiu, né? Nós precisamos nos preparar para uma séria desvalorização do dólar. E eu penso que ele está falando aqui que os Estados Unidos estão perdendo a confiança do mundo. E por isso o mundo está olhando para a China como novo líder mundial na economia. E aí ele fala literalmente, isso pode levar a uma grande desvalorização da moeda. Entenderam o que ele está falando aqui? Na visão no sonho do Chris, ele vê o dólar perdendo 30%. E o Rick Joyner diz que por conta das muitas tomadas de decisão econômicas do Biden serem desastrosas, né, os Estados Unidos estão perdendo a confiança no mundo. E o dólar hoje ele só é sustentado na confiança que o mundo tem do governo dos Estados Unidos. Se perde a confiança, o dólar passa a perder valor e as pessoas começam a olhar, o mundo começa a olhar não mais para os Estados Unidos e sim para a China. O Chris continua dizendo, uma outra manchete dizia, a tempestade perfeita, inflação atinge um novo patamar mais alto. Esse termo, né, perfect storm, ou tempestade perfeita, se refere, por exemplo, quando aqui nos Estados Unidos vem aquele furacão de categoria 5 e todas as coisas, né, contribuem para que essa tempestade seja poderosíssima, né, desperfeita no sentido de que tudo que tinha que dar errado dá, né, para ela ser destrutiva, né? Então a manchete dizia, a tempestade perfeita, inflação atinge um novo patamar mais alto. E aí preste atenção no que o Rick Joyner está dizendo. A inflação é uma das crises mais devastadoras que qualquer nação pode enfrentar. Nos Estados Unidos, agora é a mais alta em 40 anos. E é muito mais alta do que está sendo reportada pelo nosso governo. Olha o que ele está dizendo, hein? O governo aqui diz que é 8,5% no ano. Ele está dizendo que é muito mais alto. Aí ele continua. A desvalorização do nosso dólar em 30% poderia significar um outro salto na inflação. Se somarmos a isso as políticas econômicas implementadas durante a pandemia, a piora na crise, na cadeia de suprimentos, sem nenhuma ação correcional governamental e um novo tratado verde nas políticas energéticas, nós estamos caminhando para uma tempestade econômica perfeita, que poderia sacudir a nossa economia como nunca antes. Nós devemos todos agir imediatamente para nos prepararmos para isso. Então ele diz o seguinte, que além da inflação, além dos problemas da pandemia, né, que certamente geraram crises econômicas em todas as nações, mas somado a isso, né, crise de suprimento na cadeia alimentar, nenhuma atitude governamental para poder resolver o problema, e ele ainda acrescenta a questão do novo Tratado Verde, né, que diz respeito às políticas energéticas, que tudo isso poderia levar a uma tempestade perfeita. Bom, o Chris continua dizendo, me foi dada ainda uma outra manchete que dizia, crise de falta de alimento, pelo fato de que as importações de trigo e pão estão num beco sem saída. Isso no sonho, né? Rick Joyner comenta, durante a recente visita à Polônia, Joe Biden finalmente admitiu que haverá falta de alimentos. O que nós, na Morningstar, estamos avisando por mais de uma década é que a falta de alimentos será muito mais severa do que o nosso governo está admitindo. A Ucrânia não é somente a cesta de pão da Europa, mas também de todo mundo. Aqui eles usam esta figura, mas no português a melhor tradução seria o celeiro, né? Então a Ucrânia não é somente o celeiro de pão da Europa, mas também de todo mundo. Os Estados Unidos importam muito do seu trigo da Ucrânia, o Brasil também, né? Então a invasão russa terá um impacto enorme na cadeia de suprimento alimentar do mundo, incluindo a nossa. O Chris continua dizendo, me foi dada uma outra manchete que dizia,
tumultos e agitação civil, enquanto os cidadãos requerem os seus direitos. Rick Joyner comenta: tumultos e agitação civil são inevitáveis, porque perto de metade dos americanos agora dependem dos nossos programas de governo, e o nosso governo não tem a sabedoria e os recursos para enfrentar o que virá em breve. Aqueles que não estão pessoalmente preparados e com recursos e são dependentes do governo para cuidarem de si ficarão desesperados. Eles vão provocar tumulto e buscar pilhar aqueles que estão preparados. Uau! A gente sabe, né, que quando falta pão, as pessoas vão para as ruas e vão realmente provocar tumultos. A segunda parte do sonho dizia o seguinte, o Chris narrando, né? Na segunda parte do sonho, eu vi novamente o homem vestido em preto, segurando o restante da nota de $50. E nesse momento ele rasgou no meio. Quando ele fez isso, eu senti um terremoto debaixo dos meus pés. Uma pessoa veio e me entregou uma manchete que dizia: solução de 2 estados, Israel-Palestina. Aqui eu preciso explicar. Vocês sabem que a ONU e grande parte das nações do mundo exigem que Israel entregue Jerusalém, e parte de Jerusalém e parte dos territórios que hoje estão com Israel se tornem divididos e que ali se cria um Estado, na verdade, com 2 nações, Israel e Palestina. Metade de Jerusalém ficaria para os palestinos, metade de Jerusalém ficaria para o povo judeu, né? E a gente sabe que a Bíblia diz que isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer, a não ser no acordo de paz que nós tanto falamos, né? Então, Rick Joyner comenta: o profeta Bob Jones nos advertiu por anos que quando os Estados Unidos tentassem pressionar a Israel para ceder mais terra por paz, a falha sísmica chamada Nova Madrid, que passa no centro dos Estados Unidos, dividiria literalmente o nosso país em 2, destruindo todas as pontes ao longo do rio Mississippi. É possível que essa profecia de Bob Jones esteja ligada ao que Chris viu no sonho. Aqui eu preciso explicar algumas coisas. Bom, Bob Jones foi um homem tremendo, um grande profeta de Deus, que muitas pessoas o reverenciam, reconhecendo que ele certamente, ele acertava o que ele profetizava. E ele disse que quando os Estados Unidos, que sempre apoiaram Israel, ficaram do lado de Israel, começasse a pressionar por esse acordo, né, em que Israel vai ter que entregar a terra, né, vai ter que entregar parte de Jerusalém para ser a capital dos palestinos, quando isso aconteceria, Deus faria com que uma falha sísmica que passa bem pelo centro dos Estados Unidos, chamada falha sísmica Nova Madrid, que ela provocaria um terremoto enorme, né, e dividiria o país em 2. De que maneira? O rio Mississippi, gente, é um rio que corre os Estados Unidos, é um rio muito grande, seria como um Amazonas, só que ele passa por muito mais estados, né? Não fica só no estado do Amazonas. E muitas das estradas tiveram que cruzar o Mississippi, então tiveram que fazer pontes. E quando este terremoto acontecer, todas as pontes, segundo Bob Jones disse, seriam destruídas, ou seja, a nação ia ficar completamente separada, né? A comida, os transportes ficaria totalmente impedido, porque as pontes cairiam, né? Ou cairão. É por isso que o Rick Joyner diz assim, eu vou ler um trecho de novo do que ele fala, né? O profeta Bob Jones nos advertiu por anos que quando os Estados Unidos tentassem pressionar Israel para ceder mais terra por paz, a falha sísmica chamada Nova Madrid, que passa no centro dos Estados Unidos, dividiria literalmente o nosso país em 2, destruindo todas as partes ao longo do rio Mississippi. É possível que essa profecia do Bob Jones esteja ligada ao que Chris viu no sonho. Bom, Chris continua dizendo assim: uma outra pessoa me entregou uma outra manchete que dizia: terremoto poderoso atinge o centro dos Estados Unidos. E o Rick Joyner comenta: Bob Jones viu e nos advertiu por anos que a falha sísmica Nova Madrid destruiria grande parte do coração da América e transformaria a sua geografia.
Esta região é a cesta de pão do nosso país, o celeiro do nosso país, o que poderia exacerbar os problemas de inflação e falta de comida criados pelo nosso governo. Ou seja, além dos erros do governo, ele está dizendo que esse terremoto agravaria muito, né? Aí o Chris segue dizendo: no terceiro estágio do sonho, o homem de preto pegou o resto da nota de $50 e começou a rasgá-la em pedacinhos, um por um. Uma pessoa veio para mim e me entregou uma outra manchete que dizia: América em pedaços. Mais estados se separam da nação em rebelião ao governo federal. E o Rick Joyner comenta: os americanos e muitos líderes governamentais conhecem as políticas que o governo federal tem que ter quando crises estão rachando a nação. Eu também tive vários sonhos proféticos sobre os estados e pessoas se voltando contra o governo federal, rompendo com eles e se tornando pequenos distritos. A política americana, no que diz respeito a esse tipo de divisão, de convulsão social, é lei marcial. Quando o exército, quando as forças armadas, elas assumam o controle da nação até, né, que os tumultos terminem. Aí o Chris continua falando: eu recebi uma nova manchete que dizia: os militares americanos assumem o controle quando a incerteza paira sobre o governo federal. E o Rick Joyner, então, interpreta: me foi revelado em 1987 que os Estados Unidos passariam por um período de lei marcial. Desde então, eu tive muitos sonhos ou visões corroborando isso. A exortação que eu recebi em 87 era que deveríamos começar a orar por um líder militar que fosse comprometido para restaurar a nossa Constituição e República como a lei suprema da terra. E, portanto, a lei marcial não duraria muito e a nossa Constituição seria restaurada. Bom, Chris continua dizendo, ele está dizendo que vai haver tanta convulsão que aqui nos Estados Unidos o exército vai ter que assumir, né? O Chris continua dizendo: no quarto e último estágio final do sonho, o homem de preto tirou o que parecia ser uma nota de $1, mas também parecia com um celular. Eu vi a face do George Washington nela, mas parecia diferente. Enquanto eu olhava, alguém me entregou um outro jornal. A sua manchete dizia: nova moeda para uma nação renovada. E aí o Rick Joyner interpreta: depois que me foi mostrado o derretimento da nossa economia e do governo federal em 87, eu estudei alguns países que experimentaram isso, como a Alemanha nos anos 30. Existem maneiras de se restaurar os países, governos e economias, de maneiras que eles voltam mais fortes do que nunca. Infelizmente, a Alemanha escolheu um caminho errado de totalitarismo. O que ele está dizendo aqui é que a Alemanha se recuperou da maneira errada, né? Através do totalitarismo, do nazismo. Mas existem nações que se recuperam de maneiras boas. E ele está dizendo que isso vai acontecer com os Estados Unidos. Alguém pode dizer: mas pastor, o que isso tem a ver conosco, com o Brasil e com o resto do mundo? Gente, toda a economia do mundo hoje, ela é pautada pelo dólar e pela economia americana. Um abalo, uma mudança estrutural nos Estados Unidos desse nível pode abalar toda a economia do mundo. E, obviamente, esse poder pode sair dos Estados Unidos e ir para a China, o que seria terrível, gente, porque nós sabemos do que eles são capazes, né? Trocar um país que sempre lutou pela liberdade, né, no mundo, né, pela democracia, por um país totalitário é algo absolutamente impensável para todos nós. Precisamos orar por isso. E aí o Chris começa agora a interpretar ele mesmo o sonho quando ele diz: a chave para o nosso país naquele tempo será a nova liderança. Uma crise como nenhuma outra já enfrentada antes requererá uma figura como George Washington, né, o presidente americano, ou Abraham Lincoln, combinado com um Moisés ou um apóstolo Paulo. Uau!
O Senhor já nos prometeu que enviará uma nova geração de pais, fundadores, que lutará com a mesma coragem para restaurar a nossa república, como os primeiros fundadores fizeram. Eles estão crendo que Deus vai levantar novas lideranças, né, como os primeiros líderes foram, mas que tenham temor a Deus, como Moisés e Paulo também, e que eles vão restaurar os Estados Unidos no futuro, aquele estado anterior, do início da nação, né? Aí ele continua dizendo: a restauração do nosso governo às suas fundações é crítico, a qual restauraria também a economia mais forte do mundo, de maneira que o mundo jamais viu. Ou seja, se restaurar a parte espiritual e moral, a economia vem como consequência. Todavia, para que isso aconteça, será necessária uma renovação espiritual. E aqui eu quero dizer para vocês também, irmãos, este princípio vale também para a nação brasileira. O que precisamos no Brasil é de homens em lugares, em postos de liderança, homens tementes a Deus. Homens que têm um compromisso com a verdade e com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Uma nação para vencer as lutas e as dificuldades nos dias de hoje precisa de homens e mulheres colocados em postos de liderança que sejam tementes a Deus, que tenham aliança com Deus, para que a graça, o favor e a bênção de Deus venha sobre esta nação. E ele continua dizendo: nós estamos entrando nos tempos mais difíceis da nossa história. Entretanto, existe também uma restauração que virá, que reconstruirá o nosso país sobre as suas fundações de amor e honra a Deus e aos seus caminhos. Então, seu favor será restaurado a nós. Esta restauração não poderá acontecer sem isso. Nós estabeleceremos líderes de Deus brilhantes, assim como nós tínhamos no início. E aí ele cita Filipenses 1,6, aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E a última manchete entregue a mim dizia, ele fala, né? Simplicidade restaurada, enquanto americanos cultivam o seu próprio alimento novamente. E o Rick Joyner então interpreta: logo veremos um novo interesse nos chamados jardins vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, quando os cidadãos das nações aliadas cultivavam a maior parte dos seus alimentos nos quintais, já que a maioria das fazendas estavam destinadas a alimentar as tropas, né, dos soldados que estavam na guerra. Isto se tornará uma questão de sobrevivência por um tempo, e o tempo de começar chegou, mesmo que seja um pequeno nível. Entretanto, isso também fala da restauração da engenhosidade pessoal, que é crucial para a restauração moral, espiritual e econômica do nosso país. Essa é a única maneira de nos tornarmos a nação que será chamada para liderar o mundo nos tempos que virão. Olha, gente, aqui eu quero fazer um comentário, tá? Ele está falando de fome, de falta de alimento. Isso porque os americanos, eles dependem muito do alimento que eles importam, sobretudo da Ucrânia. E a Ucrânia em guerra vai ter problema de plantar, de ter colheita, isso vai gerar inflação, vai aumentar o preço das coisas e vai gerar fome. Mas tem um detalhe aqui. Este ano o Brasil teve a maior safra de grãos, recorde. Eu creio que este é um tempo que Deus vai levantar o Brasil e vai abençoar o Brasil para que o Brasil seja fornecedor de alimentos para o mundo e também para os americanos, que são nossos aliados. Então, temos que orar, irmãos, temos que orar para que a nação brasileira busque ao Senhor e tenha temor a Deus, para que seja abençoada e se torne uma resposta ao mundo, sobretudo no que diz respeito à fome. Aí o Chris diz o seguinte: eu acredito que esse sonho profético é uma advertência. É um dos sonhos mais intensos e vívidos que eu já tive. Há tantos eventos acontecendo no mundo agora que podem causar a chamada tempestade perfeita.
Eu acredito que esse sonho seja um desenrolar de eventos que acontecerão num futuro próximo, para os quais precisamos nos preparar. De fato, eu acredito na palavra preparação, que terá um significado completamente novo nos dias que virão. Depois de consultar a liderança do nosso time, nós chegamos a algumas conclusões parciais sobre o significado do sonho. E aí ele cita 1 Coríntios 13:9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí ele termina dizendo, assim que tivermos entendidos todas as partes, teremos uma perspectiva melhor. Queridos, esse sonho fala dos Estados Unidos, mas nós sabemos que hoje, numa economia globalizada, o que acontece em uma nação afeta a outra. Mas o que acontece nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. Estamos vivendo em tempos difíceis. É hora da igreja se preparar espiritualmente, se preparar intelectualmente. É hora da igreja se levantar e fazer diferença, não se entregar, não deixar que o inimigo tome a rédea da nossa nação. Então, meu querido, em nome de Jesus, se levante. Lembre de Isaías 60 que diz, levanta e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor se derrama sobre ti. O que pode mudar a história é o Senhor, somente o Senhor. Ele é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. E nós, se nós nos prostrarmos, nós venceremos essa batalha, meus irmãos. É tempo da igreja se preparar para esse tempo difícil. Mas é na hora da dificuldade que os grandes se levantam. E a palavra de Deus diz, o povo que conhece o seu Deus fará grandes proezas e será ativo, será poderoso e será ativo. Essa é a palavra de Deus para você. Eu quero pedir a você que creu nessa visão, neste sonho, na verdade, e que você compartilhe esta palavra para que muitas pessoas no mundo sejam advertidas sobre esses tempos que virão. Deus é Senhor de todas as coisas. Não tenha medo do que vamos enfrentar. Por quê? Porque Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero te convidar para que você se inscreva. Também pedir que você dê o joinha aí, que faça comentários e, sobretudo, que compartilhe para que esta palavra vá para o mundo como um todo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um beijo grande no seu coração.